Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde, e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou, tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então, se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Qual homem foi curado de lepra ao mergulhar no Rio Jordão? A primeira resposta diz que foi Uzias. A segunda resposta, Naamã. A terceira resposta, Jó. E a quarta resposta, Arão. Valendo! E a resposta certa é Naamã. Veja o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. O que Noemi era de Ruth? A primeira opção diz que ela era sogra de Ruth. A segunda opção diz que ela era mãe de Ruth. A terceira opção, avó. E a quarta opção, irmã. Valendo! E a resposta certa é sogra. Veja o que está escrito em Ruth capítulo 1. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. De acordo com a Bíblia, quantos caminhos nos levam a Deus? A primeira resposta diz que é apenas um caminho. A segunda resposta, 2 caminhos. A terceira resposta, 5 caminhos. E a quarta resposta, todos os caminhos levam a Deus. Valendo! E a resposta certa é um caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Agora eu quero ver você acertar estas que têm uma dificuldade um pouco maior. Vamos lá! E a primeira pergunta valendo 30 pontos. Onde o apóstolo João estava quando escreveu o livro de Apocalipse? A primeira resposta diz que ele estava na ilha de Patmos. A segunda resposta, em Roma. A terceira resposta, em Antioquia. E a quarta resposta, na Grécia. Valendo! E a resposta certa é na ilha de Patmos. Esse local servia como uma espécie de exílio para aqueles que eram considerados criminosos pelo Império Romano. João foi condenado e levado à ilha de Patmos por pregar o Evangelho. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus,
estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Qual o nome do primeiro seguidor de Jesus a morrer por causa de sua fé? A primeira opção diz que foi Judas. A segunda opção, Estevão. A terceira opção, Lázaro. E a quarta opção, Pedro. Tempo na tela. E a resposta certa é Estevão. No livro de Atos, capítulo 7, está escrito: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Em quantos idiomas a Bíblia foi originalmente escrita? A primeira resposta diz que a Bíblia foi escrita em um idioma. A segunda resposta, em 3 idiomas. A terceira resposta, em 5 idiomas. E a quarta resposta, em 7 idiomas. Valendo! E a resposta certa é em 3 idiomas. Os homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia usaram os idiomas hebraico, aramaico e grego. E aí, como você se saiu? Agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Estas perguntas são bem mais difíceis e você vai ter que se superar para respondê-las, hein? Vamos lá! Quantos anos Davi tinha quando começou o seu reinado em Israel? A primeira opção diz que ele tinha 27 anos. A segunda opção, 30 anos. A terceira opção, 35 anos. E a quarta opção, 37 anos. Valendo! E a resposta certa é 30 anos. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, está escrito: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. A Bíblia diz que Jacó tinha uma única filha. Qual era o nome dela? A primeira opção diz que era Zípora. A segunda opção, Diná. A terceira opção, Eliseba. E a quarta opção, Judite. Tempo na tela. E a resposta certa é Diná. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. E agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Vamos ver se você acerta, hein? Quais discípulos perguntaram a Jesus se poderiam fazer descer fogo do céu? A primeira opção diz que foi Pedro e Tomé. A segunda opção, João e Tiago. A terceira opção, Pedro e João. E a quarta opção, Tiago e Pedro. Valendo! E a resposta certa é João e Tiago. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas conta que Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém e, ao passarem por um povoado samaritano, as pessoas daquele lugar não quiseram receber Jesus e os seus discípulos. Vamos ver como Tiago e João reagiram a isso. Os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo:
Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil de hoje, mas se você acertar, poderá te ajudar muito na pontuação. Vamos lá! Qual passagem bíblica Satanás usou para tentar Jesus no deserto? A primeira resposta diz que foi o Salmo 91, versículo 11 e 12. A segunda resposta, Provérbios 15, versículo 32 e 33. A terceira resposta, Salmo 115, versículo 9. E a quarta resposta, Gênesis 33, versículo 12 ao 14. Valendo! E a resposta certa é Salmo 91, versículo 11 e 12. Se você acertou, parabéns! Veja o que o diabo disse. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.